Estamos de volta, a gente vai conversar agora com o Bruno Kumura, ele que é analista da Ouro Preto Investimentos, já está aqui conosco. Bruno, seja bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. Bruno, dá uma olhadinha se você não mutou aí o seu áudio pra gente. Isso, acho que agora deve estar ok, né? Ah, perfeito. Bruno, quero começar conversando contigo sobre esse varejo, né, de alimento. Nos últimos 12 meses, inclusive, 2 grandes acordos movimentaram bastante esse setor, né? Lembrando para o pessoal que está nos assistindo, em outubro de 2021, o Assaí fechou uma compra de 71 lojas, né, do Extra Hiper, e em maio desse ano o Carrefour teve aprovação para aquisição do grupo Big. Essas transações foram o ponto de partida para um ciclo bem agressivo de expansão dessas duas redes, segundo a própria Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Mas duas redes não são as únicas, né? Essas duas redes não são as únicas no país a querer se manter, né, aí pela frente. Aliás, para que elas consigam se manter na liderança, elas precisam lidar com outros vários grupos bem dispostos a defender, né, cada um a fatia nesse bolo. Diante desse cenário, como que você vê a fragmentação desse setor do varejo alimentar aqui no Brasil? Então, com certeza, o setor de varejo alimentar ele é bem fragmentado. Quando a gente pensa aí nos últimos 5 anos, a gente viu alguns estudos que mostram que os players regionais, ou seja, essas empresas regionais, eles conseguiram ganhar muito espaço em relação aos grandes players aí listados na bolsa. Mas isso não quer dizer que, poxa, esses players eles estão ficando para trás, a estratégia está errada. A gente acredita que o movimento de consolidação ele deve acontecer sim, ainda mais porque existe um ganho de escala enorme, quanto maior o tamanho, menor os custos de distribuição, menor o custo até para a aquisição dos produtos em si, né? Então, a gente acha que é uma tendência e que ela está acontecendo de uma forma bastante agressiva. Tanto é que a gente viu agora, recentemente, né, algumas movimentações, né? Então, alguns anos atrás, a gente viu, por exemplo, o Grupo Mateus abrindo capital, o Assaí fazendo spin-off para tentar destravar valor, porque o Assaí, ele, como você acabou de falar, né, ele está com uma estratégia muito agressiva. O próprio Carrefour, ele fez a aquisição do grupo Big também. Então, é um movimento que a gente acha que vai continuar muito forte e que eu acho que a maioria dos players agora hoje estão pensando nisso, estão pensando em crescer. Isso acontece em detrimento das margens, né? Então, quando a gente olha a rentabilidade, talvez a gente veja uma rentabilidade menor aí para as empresas no geral, em detrimento desse crescimento. Perfeito. Bom, nessa terça, né, também tivemos a divulgação do IPCA 15, que mostrou uma alta, né, no setor de alimentos. O Banco Central já sinalizava nas suas últimas atas, inclusive do Copom, que a deflação no país ela é passageira. A gente pode considerar esse IPCA 15 como uma sinalização do que está vindo aí pela frente? Claro que inflação de alimentos não seria uma novidade para a gente, mas as empresas elas estão preparadas para enfrentar algo desse tipo agora? Eu acho que agora a situação está bastante complicada, então o cenário econômico, né, a conjuntura, ela não está ajudando o repasse dos preços, então eu acho que isso pode ser bastante complicado, sim. A gente vê, então, que a parte dos custos, ela está começando a arrefecer, né, quando a gente olha commodities agrícolas, ou até quando a gente pensa em outras linhas do demonstrativo de resultados, a gente olha, por exemplo, expansão através da construção, a gente vê que esses custos eles estão arrefecendo, então podem ajudar o resultado das empresas. Mas eu acho que quando a gente pensa, poxa, se as commodities elas continuarem pressionando, se o petróleo ele continuar alto e continuar pressionando, acho que é muito difícil essas empresas terem poder de repassar preço agora nessa situação, por mais que seja um bem essencial, né, como é o caso de alimentos. Falando um pouco sobre o setor de energia, né? A Copel, que é geradora, transmissora, distribuidora de energia, teve uma alta de 1,9% no total de energia vendida pela companhia. Qual que é a tua análise em relação ao momento da companhia e também ao valor de mercado, né, nesse momento aí da companhia? Então, a gente entende que isso acaba sendo bastante positivo. Quando a gente olha as empresas estatais, a gente acaba sendo um pouco mais cauteloso, né? Porque
tem toda essa questão do regulador permitir o aumento de preços. Então, quando a gente pensa no Copel, a gente acaba sendo bem otimista, porque o regulador ele tem sido bastante justo com a empresa. Então, quando a gente olha, por exemplo, outro segmento de utilities, né, quando a gente fala de saneamento, por exemplo, a gente é um pouquinho mais cético, dado que tem decisões muito desfavoráveis para a empresa, né? Então, a gente acha que é muito positivo, sim, que é justo e que é preciso, sim, porque as empresas elas estão conseguindo entregar o que foi proposto pelo regulador, seja no nível de eficiência, aumentando a eficiência, reduzindo as perdas técnicas. Então, é muito justo que isso seja remunerado, que tudo isso seja repassado. Uhum. Bom, só para poder trazer aqui para o pessoal, o setor de elétricas agora, a gente tem maioria em queda, inclusive a Copel agora cai 2,10%, o preço agora de mercado é de 6,99%, mas a companhia tem acumulado uma alta de 18,34%. Só na energia segue aqui em alta agora de 1,69%. Também trouxemos aqui, né, informações sobre a energia, que diz que não vai participar dos leilões previsto já, né, para em breve. Uma coisa que eu também queria comentar contigo sobre esse setor de energia. A gente teve recente, né, acho que na semana passada eu trouxe até aqui essa informação, sobre os reservatórios aqui, por exemplo, em São Paulo, que estão aí já, né, acima dos limites, que normalmente não vinha isso acontecendo há muitos anos, e a gente sabe que os reservatórios mais vazios, isso acaba impactando a geração de energia, automaticamente gerando as tarifas mais caras de energia elétrica. Com os reservatórios agora já mais, né, cheios, isso pode favorecer a uma tarifa verde durante todo o próximo ano, que pode também dar uma aliviada na inflação. Ou seja, olhando esse cenário, considerando esse fator, seria um bom momento para já se posicionar agora nessas companhias? Qual companhia que você acredita que tem um preço interessante nesse momento, está um pouco mais descontada para que o investidor consiga aproveitar uma possível oportunidade diante desse cenário? Então, nesse caso, a gente acaba gostando muito de Eletrobras. Não é um caso muito relacionado com esses fatores, por exemplo, climáticos, com nível de eficiência em relação à tarifa, mas é muito mais por causa da privatização que a gente acha que tem muito valor a ser entregue pela nova gestão. Então, esse é o nosso principal case, é o que a gente acha que tem maior potencial, mas quando a gente olha para outras empresas também, a gente acaba gostando bastante também de Alupar. A Alupar é uma empresa que atua principalmente no segmento de transmissão de energia, e a gente acha que tem um potencial bom, porque ela deve começar o ciclo de distribuição de dividendos. Então, ela passou por um longo período de investimentos, né? Então, ela foi participando dos leilões de transmissão, foi ganhando alguns ativos, e por isso teve que fazer a construção, e por isso teve que fazer investimentos, e dado que esses investimentos estavam ocorrendo, eles não conseguiam distribuir o caixa que era gerado nas operações. A partir desse momento que a gente olha que os projetos eles estão maturando e que a necessidade de investimento diminuiu, então a gente acha aí que tem um potencial enorme para a distribuição de dividendos e, com isso, um bom re-rating, né? Então, o mercado vai começar a passar a ver a Alupar como uma empresa distribuidora de dividendos, muito parecido com a Taesa e a TRPL, né? A Transmissão Paulista. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Bruno, pelo seu tempo, inclusive, de vir aqui e falar um pouco mais sobre esse setor de varejo, de alimentos, setor de energia elétrica também. Muito obrigada pela tua participação. Espero contar contigo mais vezes aqui na nossa programação. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.